gravar aqui. E a gente vai precisar da Bíblia hoje. Então, bora abrir a Bíblia. A Bíblia online. Eu tinha tudo aberto aqui. Eu fechei e vou ter que abrir tudo de novo. Então, como sempre, eu gosto muito da Bíblia online também, assim como a Marcela, aprendi com ela. Sempre a Bíblia online. E aí a gente vai ver esse capítulo aqui hoje. Tá dando para ver aí? Então, a nation beyond its borders. Então, beyond aqui é além de alguma coisa, beyond, né? Então, uma nação além das suas fronteiras, né? Uma nação além das suas fronteiras. Então, só para a gente relembrar, né? A aula passada a gente estava falando sobre as tribos, né, que estavam ao leste ali do Jordão, que era a tribo de Gade, a tribo de Ruben, e elas decidiram ficar ali, né, pediram para Moisés, a gente quer ficar desse lado, a gente não quer ir para lá. Tá, e Moisés falou assim, beleza, mas só que vocês vão ter que conquistar a terra, né, depois que todo mundo tiver conquistado a terra lá, vocês voltam e ficam e se estabelecem aí. Então, esse é o nosso contexto, né? Então, a tribo que ficou além ali do Jordão, porque a terra de Canaã, a terra prometida, ficaria ao outro lado, né? Ficava a oeste, vamos dizer assim, de Canaã. E as outras tribos aqui ficavam ao leste, ao lado oriental do Jordão. Então, aqui, nos livros de Deuteronômio e Josué, ele resume assim uns momentos básicos, né? Então tem uma questão básica. Why would the Judean scribes during the post-exilic period go to the trouble of expanding the Pentateuch and the Book of Joshua with members of the Transjordanian tribes? Então ele está fazendo um questionamento aqui. Por que que os escribas, né, judian, escreve aqui judaicos, né, judeus, durante o pós-exílio, período pós-exílico, tiveram o trabalho de expandir o Pentateuco e o livro de Josué com memórias dessas tribos que ficaram ali no Transjordão, né, Transjordânica, naquele lado leste ali. Alguns críticos interpretam esses textos, né, typically claim that the scribes were attempting to explain how Israelite communities came to occupy territories in the Transjordan and that these scribes were working under the assumption that solely Canaan was the promised land. Então, alguns críticos aí, tipicamente, eles vêm falar que ocuparam esses territórios do lado transjordânico ali, que esses escribas estavam simplesmente falando que do outro lado é que era a terra prometida. This formalist explanation may be valid. Pode ser que seja válida essa explicação, mas ela está incompleta. Não faz, a gente não pode levar isso em consideração na vida política real que essas comunidades transjordânicas aí estavam enfrentando. It fails to do justice to the complexity and nuances in this text. Então, isso aqui falha em a gente fazer justiça à complexidade e às nuances desse texto. Aí aqui, então, Moses, Memory in Deuteronomy. Então, na aula passada, a gente trabalhou bastante o livro de Números, né? Números 32. Agora, a gente vai ver a visão de Deuteronômio, que a gente sabe que Números e Deuteronômio, eles são meio que interligados aí, né? Quase que conta a mesma história, mas com outras palavras, né? Então, aqui, conforme Israel estava se preparando para cruzar o Jordão no livro de Deuteronômio, Moisés ele chama, né, essas tribos a fazer um acordo, né, essas tribos de Ruben e Gade a fazer um acordo com Israel. Então, eles falam que eles tinham que ocupar esse território dessas duas tribos, ao mesmo tempo que eles conquistavam a terra de Canaã. Então, tá, vocês podem ficar aí desse lado, mas vocês vão ter que,
a ajudar os seus irmãos a conquistar essa terra, que foi o que a gente leu em Números 32. He says nothing about the dispute with these tribes and neglects to mention his direction to Eleazar, Joshua and the tribal heads. Então a gente viu naquele texto que essas tribos elas tinham que falar, Moisés também tinha que falar com os sacerdotes, Eleazar e tudo, teria que ter essa direção. Mas aqui não se menciona nada sobre essa disputa dessas tribos. Então, he also reminds the tribes of their obligation to march as a vanguard for the Israelite king, not specifically for God, in the priestly editions of number 32. Então, lembrando que o Números foi editado aí por um grupo sacerdotal, né? Então, ele também lembra que essas tribos tinham a obrigação de marchar como uma vanguarda, ou teriam que ir à frente, né, dos seus irmãos israelitas. Aí aqui a gente tem Deuteronômio 3, de 18 a 20. Então, vamos ver lá. Deuteronômio 18, cadê? 3. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio. Nossa, estou com tanta janela aberta. Achar onde é que está Deuteronômio. Que lixo, me perdi aqui. Então, estamos aqui. Deuteronômio de 3, de 18 a 20. Então, eu vou pôr o texto aqui em português para a gente otimizar o tempo aqui. Então, e no tempo vos ordenei dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado. Ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tem dado. Então essa aí é a nossa versículo aí. Então, nesse parágrafo aí, ele pertence a essa seção do versículo 12 ao 22, do 12 ao 20, que reconta, retells, né? Tells é o verbo contar, retells, reconta, com algumas inserções aí, acrescentando coisas a esse texto, nos eventos que foram contados em Números 32. Então, essa seção inteira parece ser um suplemento. Então, note que essa referência desses dois reis aí, nos versos 21 e 22, formam uma continuação direta. Então, 21 e 22. No 21 fala assim, também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito. Peraí, só um minutinho. A estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então, essa aqui é a referência de 21 e 22, né? Então, é como se fosse uma continuação, esses dois versículos aqui que eu acabei de falar, é uma continuação dos versos 8 a 11. Então, imagina, começou lá no 8 a 11 e continua no 22. Tudo que está ali no meio foi meio que acrescentado. E veja também, né, no capítulo 2 do 24, da parte 3 a 7. Isso aqui a gente não vai ver, não. Então, literalmente, eles adicionaram isso literalmente, né? Então, é bem severo isso. No entanto, por essa seção está relacionada às tribos transjordânicas, né? Deixa eu ver aqui, qual que é esse aqui. Basicamente, a gente também vai ver o capítulo de Deuteronômio 22 também. Então, aqui, ó. Nossa, eu não coloquei aqui. Espera aí que eu tô perdida. Porque hoje tem muita referência bíblica, né?
Então, aqui está no 3:8. At that time, we took from the two kings of the Amorites, the Transjordanian lands, from the Wadi Arnon to Mount Hermon. Então, aqui está falando desses dois reis, os dois reis amoritas, né, e das terras das transjordânicas aí. Mais uma referência. Então, aqui no verso 21, Moisés exorta Josué para ser corajoso. Começando com uma referência a Sihon e Og. Your eyes have seen everything that Yahweh, your God, has done to these two kings. Então, seus olhos viram tudo que Deus tem feito a esses dois reis. Então, Deus fará desses dois reinos into you are about to cross. Esses dois reinos que você está para cruzar. Depois desses detalhes aí, desses parágrafos, né? Falando da localização dessas terras transjordânicas, nos versos 12 e 20, a formulação these two kings, these aqui, estes dois reis, no verso 21, is too far removed from its antecedent. Então, ele é removido dos seus antecedentes. De acordo com a narrativa do estilo convencional bíblico, nós esperaríamos que os escribas tivessem repetido o nome Sihon e Og, depois desses muitos versos. E ao invés disso, these two kings, essa frase aqui, né, these two kings, and the reason is likely that this line originally stood in close proximity to the verse 8. Então, esses dois reis, essa frasezinha aqui, ela tem uma razão de estar originalmente muito próxima do verso 8, que é conforme se segue, né? Esse aqui também é interessante. It seems quite probable that earlier editions of Moses' speech em Deuteronômio 1:3, então é muito provável que em edições mais antigas desse discurso de Moisés em Deuteronômio 1 e 3, comemorou a conquista e o assentamento dessas tribos. Mas isso não tem nada para dizer das tribos transjordânicas. Então eles falaram só das tribos desse lado de cá, do Jordão. Do lado do leste não falou, né? E se esse é o caso, os autores dessas interações aí dos discursos de Moisés might have known Numbers 32, então eles podem ter lido Números 32. Okay, which in turn lends weight to the impression that the remaining reference to the Transjordan tribes are late additions to their context. Então, que essas referências aí remanescentes, elas foram tardiamente adicionadas aos seus contextos, Deuteronômio 4, 41, 43. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Então, a distribuição desses Eastern Territories aqui do leste, né? Além dessas tribos transjordânicas, elas são lembradas aqui, ambas, como um capítulo importante na nação de Israel, na história da nação de Israel. And concrete historical proof of the covenant's validity. E também uma prova histórica, concreta, da validação dessa aliança. Então, covenant, aliança. Desse ponto até o final do episódio de Josué 22, eles vão adicionar aí a Ruben e Gade, metade da tribo de Manassés, que também foi suprido aí secundariamente ao livro de Números 32, nos versículos 33 e 42. Likewise, it will continue to cite Moses' orders to these tribes to cross the Jordan and participate in battle. Então, também ele vai continuar citando as ordens de Moisés a essas tribos para cruzar o Jordão e participar na batalha. Então, afirmando aí uma aliança com Josué, né? Então, a composição desse livro, ele tem has dramatically shaped the contours of the book of Joshua. Então, ele tem contornado aí o livro de Josué. No capítulo de abertura do livro de Josué, Josué, ele se
não interessa, ele vai até aquelas nações, né? Ele fala aquelas nações, e ele lembra, né, essas tribos transjordânicas aí, as tribos aqui do leste, de Gade e de Ruben, a obrigação deles de passarem o Jordão e lutarem na vanguarda de Israel, né? Conforme a gente viu na versão de Números 32. Então, aqui em Josué, Moisés é o sucessor, né? O sucessor de Moisés aqui, que é o Josué, ele reitera as instruções que ele entregou em Deuteronômio 3, de 18 a 20, fazendo somente algumas pequenas mudanças. Então, aqui está todas as mudanças, né? Em Josué, capítulo 1, de 12 a 15. Então, que Josué disse aos Rebeunitas e Gaditas e a metade da tribo de Manassés, lembre-se das palavras de Moisés, o servo de Deus, que comandou, né, que ordenou, quando ele disse, Deus é o seu Deus, está dando essa prova aí para vocês, né? E ele tem garantido esse território para vocês. Então, deixem as suas esposas, seus filhos, tudo que vocês têm aí, né? That Moses gave you on the side of the Jordan, que Moisés deu vocês a esse lado aí do Jordão, mas vocês devem cruzar o Jordão com as suas tropas, seus guerreiros, e lutar na vanguarda e na frente dos seus irmãos. Né? Então, you shall assist them until Yahweh has given your brothers rest. Então, vocês têm que ir com os seus irmãos, lutarem com eles até que Deus dê a eles descanso. Such as you have, conforme vocês já têm. Né? E eles vão ter que tomar posse dessa terra aí, tá? Que Moisés deu, que Deus deu para eles, né? Então, é isso que está dizendo aí em Josué. And so, often the eastern tribes affirm their commitment to obey the commandments issued by Moses and Joshua. E também, né, as tribos de Gade, Rebeonita ali, metade de Manassés, eles afirmaram seu compromisso de obedecer os mandamentos dados por Moisés e Josué. Então, Moisés falou, Josué reiterou, reafirmou isso, ó, lembra que Moisés falou. Né? Então, vocês têm que lutar e vocês têm que manter aí a lei de Deus também, né? O culto também a Deus. Now, however, they announce that the death penalty awaits anyone who defies their orders. Agora, nesse livro de Josué aí, a gente ainda vê, no entanto, que eles anunciam uma pena de morte que espera todo mundo que desafiar essa ordem. Bom, se tiver um que não vai, corta-lhe as cabeças, né? E eles responderam a Josué, não, a gente vai fazer tudo que você mandou, tá? E a gente vai com vocês onde quer que vocês nos mandem aí. As tribos responderam para Josué, né? Eles vão responder, eles vão obedecer a Moisés, vão obedecer também ao Josué, ia falar Joshua. Então, muitos capítulos depois, né, o narrador confirma que eles cruzaram o Jordão nessa vanguarda das nações, eles foram à frente. Então, muitos capítulos depois foi confirmado isso. Não, essas nações realmente foram à frente lutar aí com o povo de Israel. E também está aqui em Josué 4, de 12 a 13. Então, os Rebeonitas e os Gaditas e a metade da tribo de Manassés cruzaram armados aí à frente dos israelitas, conforme Moisés tinham encarregado eles. Né? Então, foi aproximadamente aí 40 mil tropas, aí, 40 mil soldados, 40 mil guerreiros, não soldados, guerreiros, né? E que eles cruzaram também aí o Jordão, né? Aqui é importante, né? Diante aí de Deus, eles prepararam uma guerra nas montanhas ali de Jericó, nos steppes of Jericho, no território ali de Jericó.
The short passage may be the work of two different scribes. Então, essa passagenzinha aqui que a gente viu, né, de Josué 4, de 12 a 13, ela pode ser um trabalho de dois diferentes escribas. Por quê? Since the second line, do verso 13 aqui, a segunda linha ali do verso 13, quando eles, when you read independently of the preceding line, quando você lê ela independentemente do versículo 12, ela pode ser interpretada se referindo ao número das tropas de Israel em geral. No entanto, a formulação shock troops and before Yahweh elas aparecem frequentemente em referência especificamente às tribos ali do leste, né? Nos nossos textos. And therefore, it's more likely that the second line was composed at the same time as or after the first. Então, é provavelmente essa segunda linha aí, esse segundo verso, foi composto ao mesmo tempo ou depois do primeiro. Deixa eu ver aqui que ele colocou tudo mais ou menos junto, né? Josué 4. Deixa eu entrar em Josué ali. Só para confirmar. Josué 4, de 12 a 13. No versículo 12 está assim: e passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. O 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Essa palavra que eu estava tentando lembrar, campinas. As campinas de Jericó, os campos de Jericó ali, né? Então, isso dá a impressão ali, por exemplo, que é de todo mundo, né? Mas lembrando, né, que isso aí pode ter sido acrescentado ou ter sido colocado depois. Então, a divisão da terra, né? Vamos ver aqui. Vou passar um pouquinho para frente. A última parte aí de Josué, do livro de Josué, começa aí no capítulo 13. Então, a partir do capítulo 3 do livro de Josué, ele reconta a divisão das terras entre as 12 tribos. O narrador, ele vai fazer uma grande length to clarify, ele vai fazer uma grande narração aí, contando as conquistas da terra. E o que foi dividido entre as 9 tribos e metade das tribos ali, in the half tribes. Since Moses had already assigned the territories to 2.5 tribes on the east side of the Jordan. Porque Moisés já tinha, né, como fala, já tinha feito essa divisão dos territórios dessas 2 tribos e meia no leste do Jordão. Lembrando que a gente tem 2 tribos e meia aqui do leste, desse lado. Então, do leste é Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, que não passaram o Jordão. A referência está aqui, Josué 13, 8. Então, os outros 25 versos do capítulo 13 descrevem precisamente o que essas terras e essas 2 tribos e meia herdaram coletivamente e separadamente. Então, as primeiras linhas, aí, os primeiros versos do capítulo 14, no qual aparece ser uma introdução mais antiga of the following tribal register, dos seus registros tribais seguintes aí, parece ter sido expandido como um lembrete aí de que essas 2 tribos e meias elas já tinham recebido seus territórios de Moisés. Então, aqui está a referência. Note how the italicized portion severs the sentence that frames it. Aqui ele colocou em itálico, tá vendo? Ele colocou em itálico o verso que fala isso, né? Então, that is, for the 9.5 tribes, as 9 tribos e meias, a essa porção e as outras 2.5 tribos têm sido designadas aí a eles por Moisés, on the other side of the Jordan, no outro lado do Jordão.
he had not assigned any portion among them to the Levites. Então, eles não tinham destinado nenhuma dessas porções entre as tribos de Levi. For as the descendants of Joseph constituted two tribes. Porque esses descendentes de José constituem duas tribos, Manassés e Efraim. Efraim e Manassés, né? Então, os levitas, eles herdaram aí nenhuma parte da terra. Lembra, né, que Deus não deu nenhuma parte da terra para os levitas. But only some towns to live in. Somente algumas cidades que eles pudessem viver. Com pastos e gado e tudo, como Deus tinha ordenado a Moisés, né? Então, está aqui em Josué 14, de 1 a 5. We hear about the Eastern tribes in the chapter 22. Então, no capítulo 22, a gente ouve falar sobre essas tribos aí do leste do Jordão, né? E o episódio final aí do que aconteceu com a terra de Israel, com a nação de Israel também. Então, the account tells how these tribes, after serving alongside the Cisjordan Israelites in battle, então ele mostra aí, depois que eles lutaram com seus irmãos lá, depois das batalhas e tudo, como é que eles se estabeleceram, né? E eles também dizem, sim, que essas tribos que ficaram leste, mais tarde, elas se levantaram contra a tribo de Israel, a nação de Israel, a tribo de Israel não, a nação de Israel, né, que ficou do outro lado do Jordão. The Casus Belli is a massive altar that they had built near the Jordan. Então, a causa dessa briga aí entre a tribo que ficou do lado do Jordão e as outras duas e meias, né, que ficaram ao leste, é porque as tribos que ficaram neste lado aqui do leste, elas ergueram um altar para Deus, deeming the construction to be treachery and potentially reviling Yahweh, que é o tetragrama, né? A gente fala né? A gente fala, mas não é essa pronúncia, né? De God's Tabernacle, vou pôr God's aqui, no tabernáculo de Deus, né? Então, essa construção, ela poderia se rivalizar aí com a construção do tabernáculo de Deus. Então, os israelitas, eles mobilizaram uma ação militar, planejando aí acabar com esse território aí das tribos transjordânicas. Because of its length and importance, this episode merits more attention. Então, isso aí a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção a esse acontecimento, deles levantarem um altar aí para Deus. Então, aqui, de acordo com Josué aqui, as tribos, elas tinham realmente cumprindo as suas obrigações militares durante a conquista de Canaã. No capítulo de abertura do livro, ele lembra a Moisés os seus mandamentos. And here he commands them for both heeding those orders and fulfilling their duty to their brethren. Então ele fala assim, ó, Josué, ele relembra isso, olha, vocês têm que continuar cumprindo a lei de Deus e cumprindo as suas obrigações com seus irmãos, né? Então, eles estavam pretendendo aí voltar, né, para suas casas depois da batalha da conquista de Canaã e teriam que continuar ali cultuando Deus, adorando a Deus, né? Então, before departing and leaving the Israelites in the land of Canaan, the Eastern tribes received unexpected and rich rewards for their service. Então, antes deles voltarem, depois que eles conquistaram a terra, eles receberam aí muitas recompensas, muitas coisas, né, pelo seu serviço prestado. Então, tá aqui em Josué 22, tá? Essa é a referência. As primeiras versões desse relato aí, ela provavelmente concluiu com grande alegria, né? Com grande alegria, que bom, todo mundo feliz. Dando aí um grande exemplo de uma comemoração de guerra aí, né? Então, aqui.
Na continuação aí, no livro de Josué, capítulo 22, de 10 a 34, é fácil reconhecer uma composição tardia. Enquanto os versos de 1 a 9, ela é cheia desse lexo de Deuteronômio, essa segunda parte tem um acréscimo aí, um imprint, um dedinho desse relato sacerdotal, desses escribas sacerdotais aí, né? E portrays a dramatic shift from celebration to Christ. Então, ele também ele retrata aí um relato dramático aí dessa celebração dessa crise, né? Então, no seu caminho para casa, as tribos do leste construíram um altar no Jordão. E essa construção provocou muita raiva aos israelitas, que prepararam uma grande guerra contra eles. Então estava começando a entrar como se fosse uma guerra civil, né? Então o pessoal que ficou ali do leste, as duas tribos e meias que ficaram no leste, ergueram um altar. E o povo de Canaã, lá na nação de Canaã, né, que ficou ali do outro lado do Jordão, falou assim, ó, olha, o que vocês estão fazendo aí? Isso aí não dá não. Aí acabaram que eles queriam já entrar em guerra ali. Então a gente tem todo esse relato aqui em Josué 22, de 13 a 30, né? É muita coisa, então nem vou parar muito para a gente ler, não. Então, assim como em Números 32, the remonstration of the eastern tribes absolves them of any wrongdoing in the eyes of their accusers. Em Números 32, a gente vê que essas tribos elas foram absolvidas de todos os seus erros e dos seus acusadores. The delegation responds by declaring that they now know that Yahweh is in their midst and that these tribes had in fact saved the Israelites. Porque eles reconheceram que essas tribos aqui do leste, né, elas de fato salvaram os seus irmãos, salvaram os israelitas. Not from their Canaanite foes, não contra os seus irmãos inimigos cananitas. As these tribes had done before, como as tribos tinham feito antes, but from their own God, mas pelo seu próprio Deus, que estava a ponto de punir a nação. Então, aqui em Josué 22, de 30 a 31, a gente tem, deixa eu pôr aqui, Josué 22, de 30 a 31. Então, de 30 aqui, o versículo 30. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. 31. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E 32. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. Muito bem. Já fui a mais, né? Precisava nem até o 31 só. Então, esses emissários que retornaram aí de israelitas em Canaã para os israelitas em Canaã, depois de ouvir esse relatório, os israelitas aí reconquistaram seus planos de punição contra a The Land Occupied by the Tribes, contra a tribo que ocupou esses territórios. Tá uma briga aqui, né? Na verdade. Então, no final, em Josué aqui de 22 a 32 a 34, esse pedacinho que a gente acabou de ler aqui, uma guerra civil ela foi evitada. Porque o leitor deixou eles pensando assim: o que exatamente é o relacionamento entre os israelitas e essas tribos transjordânicas, né? Acabou, mas a gente ficou assim, mas e aí? Como é que ficou o relacionamento dessas duas tribos, né? Um para lá, outro para cá.
Então, vamos ver aqui. Nation versus território. Nação versus território. Primeira coisa para a gente notar aqui, né, é o episódio que ocorreu aí, when insinuates that this Transjordan does not belong to Israel's God and is ritually unclean. Então, o que que acontece? A gente tem que notar que, assim, essas tribos que ficaram aí ao leste, será que elas realmente, né, continuaram adorando a Deus? É um pouco, assim, obscuro, a gente não tem muitos esses relatos. Então, na primeira sessão do capítulo, que celebra a contribuição dessas tribos, o território das tribos transjordânicas aqui do leste is designed as the land of their holding. Então, é designado como uma terra do... Hold na verdade, a gente traduz esse verbo como segurar. Holding é que assegura, segura alguma coisa, né? Arrusar é uma palavra hebraica. Infelizmente, não tem as letrinhas aqui, né? Então, não sei se está certa essa pronúncia aqui, né? Para a gente ver aqui nos versos 4 e 9. Esse termo técnico aqui, né, ele se refere ao território que eles receberam de Deus como um prêmio pelos seus serviços militares, que foi reiterado aí durante todo o capítulo de Números 32. Em contradição a esses textos, Phineas, ele asserts in his polemical account that if the eastern tribes consider the land they hold to be unclean, defiled, tame, they should cross the Jordan and take up residence in the land of Yahweh's own holding, where the tabernacle of Yahweh dwells, and acquire holdings among us. Então, aqui no verso, será que é esse aqui mesmo? Esse capítulo, verso 19, deixa eu ver. Perdi qual verso que ele está aqui. Bom, enfim, ele está falando assim... essas tribos que cruzaram o Jordão aí, elas teriam que ter a residência na terra que Deus designou, enquanto na onde o tabernáculo de Deus residia, habitava, né? Among us é entre nós aqui, tá? Então, no começo desse relato, a gente tem conhecimento aí que esse altar, né, que eles ergueram, eles estavam se opondo à terra de Canaã, que é a região do Jordão ali, né, nessa tribo na nação de Israel aqui. Então, similarmente, quando as tribos explicam a sua motivação em construir esse altar perto do Jordão aqui, eles mencionam o medo of discrimination and exclusion for future generations, o medo de discriminação e exclusão das futuras gerações. In time to come é o tempo que vai vir. Suas crianças precisam ser ditas aos nossos filhos, né? Suas crianças, as próximas gerações poderiam dizer, né? What have you to do with Yahweh, the God of Israel? Então, nas próximas gerações que não conheceram toda essa história aí, poderiam falar assim, o que vocês têm a ver aí com, né, o nosso Deus de Israel? Porque Deus fez, has made the Jordan a boundary between you and us. Porque Deus fez uma fronteira e fez um limite aí entre vocês e nós, os Rebeonitas e os Gaditas. Então, nós aprendemos, in the conclusion that the Israelites were preparing to invade the land in which the Rebeonites and Gadites dwelt. Então, eles estavam se preparando aí para tomar uma vingança, para se vingar, para destruir a terra onde habitavam os Rebeonitas e os Gaditas. E aí, Tânia, difícil? Tá um pouquinho melhor, né? Hoje não tá muito, não. É mais como se fosse uma continuação, né? Então, vamos lá. Although the Transjordan are distinguished
distinguished from the Israelites in this account. Então, apesar dessas tribos transjordânicas terem uma diferença e se diferenciarem das tribos da nação, estou falando tribo de Israel, é nação de Israel, do lado de cá. A ofensa deles tem ramificações diretas com a nação como um todo. In setting forth their charts, Phinehas and the tribal chiefs compare the sin in building the altar to the transgression of Peor em Números 25. Então, o Finéias, aqui, esse sacerdote, ele compara esse pecado dessa tribo em construir esse altar com a transgressão de Peor, constado aí em Números 25. Então, aside from reminding the reading of the debacle that occurred in what became the territory of Reuben, the point seems to be that the sin of one member brings punishment upon all members. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, acontece o seguinte, lembra lá quando tinha... ele vai falar aqui mais para frente sobre o pecado de Acã. Quando um pecou, todos eles pecaram, né? Então, todo mundo foi punido. Então, eles têm essa coisa assim, se um pecar, todos pecaram, todos vão ser punidos. Tá? Conforme anotado aí, as acusações de Moisés em Números 32. Então, essa comparação does more than simply inculpate the Transjordanians. It identifies them as a full-fledged members of the nation. Então, essa comparação aí, ela faz mais do que simplesmente desculpar essas tribos. Ela identifica eles como membros de plenos direitos, full-fledged, plenos direitos, de completos direitos aí, né? Como membros da nação. Então, tanto os que ficaram aqui quanto os que estão de cá, todos eles são membros da mesma nação. E eles devem se reconciliar com as suas ações com essas comunidades. Né? Por quê? They have direct implications for their own well-being. Eles têm implicações com seus próprios bem-estar. If you rebel against Yahweh today, he will be angry with the entire congregation of Israel tomorrow. Então, se você se rebelar contra Deus hoje, ele ficará muito bravo com toda a congregação de Israel amanhã. Por isso que eles estavam muito preocupados. Você está fazendo um altar aí? Isso aí é um pecado. E se você peca, todos nós pecamos. Né? Então, hoje pode dar certo, mas amanhã Deus pode nos punir por causa disso. Né? Então, aqui está falando do pecado de Acã, em Josué 7, né, que eu já tinha comentado aí, né, que o pecado de um acaba que toda a comunidade pode sofrer. Então, com respeito a esse altar por si mesmo, né, esse altar aí, as tribos do lado leste, elas repetidamente insistem que elas construíram isso para, não para oferecer sacrifícios e oferendas, não para ser como era o tabernáculo, né? Não para ser como é o templo de Deus mais tarde, né? Although their statement in verse 27 is confused, apesar que essa afirmação contida aí no verso 27 é um pouco confuso. Então, aqui, one God, one Israel. Então, um Deus, um Israel. Então, um. Our text belongs to a program of national unification and code centralization that produced the foundational creed for Israel's corporate identity. Então, esses nossos textos aí, eles pertencem a um programa de unificação nacional e de culto centralizado, que produz uma fundação no berço dessa nação de Israel, que vai compor essa identidade. Então, aqui em Deuteronômio 6:4, está aquela famosa frase, né? Ouve Israel, Israel, nosso Deus, ele é um único, né? Ele é um só. Então, eles transcendem as diferenças territoriais e políticas em favor de uma unidade nacional.
Um Israel, um Deus. Então, ele está indo além, tá? Não é só uma coisa. A gente tem que ser a gente tem um Deus só, né? E a gente é só um Israel. Aí ele está falando aqui alguma coisa da arqueologia, ele vai trazer algumas coisas da arqueologia. Então, abundantes aí evidências arqueológicas revelam que os cultos a El, Elion, Shaddai e outras deidades, aí outros deuses, eles eram mais profundamente enraizados nas tribos transjordânicas than that of Yahweh, que é aquelas de Yahweh, de Deus, Deus mesmo. Então, essa adoração aí a El, Elion e Shaddai era mais divulgada do que a adoração a Yahweh, que é a Deus. Yahweh tetragrama, né? Nunca canso de enfatizar isso. Falando uma pronúncia que às vezes nem existe. E aí, essa tribo transjordânica, ela nomeou esse altar como testemunha, né? Então, o nome do altar era testemunha. Então, testemunha aqui, ó, witness. Witness, testemunha. Por quê? It is witness between us and that Yahweh is God. Porque esse altar é testemunha entre nós e que Deus é o nosso Deus, né? O altar aqui representa não somente a fidelidade de um Deus, de uma nação, né? Mas também um culto único. Aí mais lá para frente, ó, in this memoir, in the mid-5th century before Common Era, nessas memórias aí da metade quinta ali do século V antes de Cristo, em Neemias, né, quando a gente está aí falando de Neemias, quando ele relata que a família de uma proeminente transjordânica aí, do nome de Tobias, você lembra do Tobias, a história do Tobias? O Tobias, ele começou a casar com pessoas que eram de Israel ali. E aí, quando Neemias ficou sabendo disso, falou assim, não, vocês estão ficando loucos, o que você está fazendo? Isso aí não pode, não. Uai, acabou aqui. É que eu pensei que eu tinha grifado. Ah, tá. Então vamos ler aqui. Ó. Eles fizeram um casamento entre sacerdotes de Jerusalém, mas também possuíram um pedaço de terra. Então Tobias, não satisfeito em casar, ele também possuiu terra ali do lado de Israel. Ele era da Transjordânica, cruzou lá, casou, quis possuir um pedaço de terra, né? Então, on the basis of this text, some scholars claim that Tobias, né, whose name expresses devotion to Yahweh, então o nome de Tobias, ele expressa devoção a Deus. Ele também poderia ter adorado a Jerusalém, ter reconhecido que o altar lá era também um altar autorizado. If so, he would have adhered to the priestly expectation expressed in the second half of Joshua 22. Então, se isso for verdade mesmo, ele poderia ter atendido às expectativas dessa segunda parte aí de Josué 22. It's noteworthy that this transjordanic figure is Nehemiah's arch-nemesis. Então, é notável que essa figura transjordânica aí, o Tobias, né? Ele é um arch-nemesis aí de Neemias. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi, expulsar Tobias do templo, dos recintos do templo, in the Judah-centric program promoted by the Neemias, nas memórias de Neemias aí, a devoção religiosa a Deus tem pouca importância por ela mesma. O que é mais importante é que o povo de Judá desenvolveu um senso de parentesco aí, kinship. Kinship é parentesco. Quem é parentes, né? Então são irmãos, né? Que eles são uma coisa só. E praticava as suas special obligation, obrigações especiais that issue from it.
No capítulo 6 aí, ele conclui na parte 2, considerando todo o papel desse parentesco na relação entre lei e narrativa. Então, isso aí daqui um pouco a gente vai ver mais. É isso, ufa! Aí no próximo capítulo a gente vai ver essa relação de parentesco, lei e narrativas. E aí, Tânia? Hoje deu para entender mais, né? É que tá indo meio como uma repetição, na verdade, né? É, Ele está falando bastante das tribos aí que ficaram desse lado e a relação que ela tem aí com a nação de Israel que conquistou a terra prometida, né? E o que isso depois, o que foi acrescentado depois, o que não foi acrescentado depois, né? Algumas coisas que foram inseridas nos textos aí. E é isso aí. Dúvidas? Dúvidas, pergunta para Marcelo. passa a bola. Tá bom. Deixa eu pausar aqui. Interromper transmissão ao vivo. Deixa para aula de Bíblia, né? Mas tem um assunto interessante até para Marcela falar, né? Eu acho que é legal ela trazer algumas umas relações assim, porque ela Coisa, tem né? mais Como que a conhecimento. Bíblia ela tá sempre atualizada, né? Como tem gente que estuda, né, de verdade, né? É um orgulho, né? Eu fico besta, assim, de como as pessoas... O que esse cara fez aqui, né? Tipo assim, É, ele vai ele tem versículo por tanto... versículo ali, né? Como é que consegue isso? Não sei também. Uma Não mente muito sei. fluida, né? É muito interessante, mas é muito legal você estudar assim, essa parte textual da Bíblia, porque você consegue reconhecer, né? Ah, isso aqui foi inserido, isso aqui não é daqui, isso aqui não está condizente com o que foi dito aqui nesse versículo, não está condizente com o que foi dito nesse versículo, então isso aqui parece uma inserção. A pessoa tem que ter muito conhecimento mesmo. E principalmente, acho que até do texto em hebraico, né? Que fica bem mais claro de ver, assim, né? A gente vê os estilos de escrita, Mas estilos de eu coisa, acho né? bem surpreendente. Não Também acho. teria, não tem essa imaginação, assim, parece que para mim A é gente vê porque, aquilo como uma né? coisa só, né? A gente não vê, parece É, que, sei lá, sim, né? sim. Bacana.